Paz de Cristo, Adevec São Paulo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Louva a Deus pela vida do pastor Christian, pastora Daniele, pastor Nunes, pastor Gustavo, todos os demais companheiros, a Igreja do Senhor Jesus que está aqui. Vamos encerrar esta série de mensagens, uma série tão abençoada, que você fez aqui 7 quartas-feiras. Você participou de 7 quartas-feiras, aprendendo sobre as 7 cartas do Apocalipse. Então vamos abrir a nossa Bíblia e encerrar esta série lendo este texto, que é o texto a partir do versículo 14, Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Esse texto é tão maravilhoso porque essa última carta, ela encerra um período em que algumas escolas teológicas colocam como períodos da história. Por exemplo, eles apresentam a carta de Éfeso como a igreja do primeiro século. Depois eles vão passando por períodos da história. Isso é um tipo de interpretação. Aqui, para alguns, isso aqui representa os nossos dias. Para alguns, essa carta aqui, do ponto de vista histórico, representa os nossos dias. Porém, aqui nós estamos falando a igreja de Jesus, e a igreja de Jesus, ela é composta por pessoas, não somente por cidades. E a mensagem destas 7 cartas, elas se aplicam de certa forma às igrejas em todos os períodos e épocas. Nós não seguimos essa teologia histórica apenas dessa forma. Nós olhamos para o texto bíblico e vamos entender um pouquinho do que cada um desses diz. Mas olha só, eu quero só refrescar a sua memória com relação a essas 7 igrejas. Primeiro, em cada igreja nós falamos de uma palavra-chave. Vamos ver se a gente lembra algumas. Então, por exemplo, a igreja de Éfeso. Qual é a palavra-chave dessa igreja? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então a palavra-chave dessa igreja é amor. Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor, que exercitemos o primeiro amor. A segunda carta que nós estudamos, se você olhar na sequência do mapa ali, Esmirna, ela tem uma palavra que é assim: ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Então aqui a palavra é fidelidade. Seja fiel até a morte. A terceira carta é a igreja de Pérgamo. E essa igreja tinha vários problemas. E uma palavra-chave que nós vamos encontrar ali é a palavra arrependimento. Ou seja, essa terceira, o Senhor fala fortemente que eles precisam se arrepender. A quarta foi a de Tiatira. E na carta de Tiatira nós temos a seguinte situação. Ele diz aqui que eles não poderiam tolerar o pecado. Portanto, a palavra-chave que a gente tira aqui é a intolerância contra o pecado. Então na quarta, a gente fala sobre a intolerância. Depois a gente chega na igreja de Sardes. E o Senhor diz para ela assim: tem nome de que vives, mas estás morto. Então ele diz assim: você precisa de vida, vida espiritual. Então a palavra-chave aqui é vida. A sexta carta é uma carta que não tem nenhuma repreensão do Senhor. Então essa carta nos dá
para nós uma palavra-chave importante, que é o exemplo. Nós temos o exemplo de como ser fiel a Deus. Então é uma carta que a palavra-chave é exemplo. Devemos aprender com a igreja de Filadélfia, do amor fraternal. E a última carta que nós vamos falar hoje, a de Laodiceia. E a palavra-chave, a gente tem várias coisas aqui que nós vamos estudar hoje. Mas eu já quero que você coloque isso na sua cabeça, que a palavra aqui é morno, ou morna. Nós não podemos ser mornos. E aí a gente vai aplicar um pouquinho sobre o que temos nesta carta aqui. Bom, a princípio, eu quero deixar para você algumas informações históricas sobre esta cidade. Primeiro ponto aqui é que era uma igreja fundada no ano 250 a.C. Ela é uma igreja antiga. A igreja de Jesus nessa época, que o apóstolo João envia a carta, ela já tinha 40 anos desde sua fundação. O apóstolo Paulo funda essa igreja a partir de suas missões. Então já tinha se passado 40 anos que essa igreja era uma igreja pujante. Agora, uma coisa importante de saber é o seguinte: o apóstolo Paulo faz referência a essa carta quando ele escreve aos Colossenses. Ele diz que a carta que ele estava enviando aos Colossenses deveria ser lida lá pelos Colossenses, mas também deveria ser lida pelos Laodicenses. Ou seja, a carta de Paulo deveria circular de uma igreja para outra. E Paulo faz essa referência também a outra igreja, que é a igreja de Hierápolis. Bom, uma coisa que eu quero destacar para você também é o seguinte: o que significa o seu nome? Laodiceia. Significa direito do povo. Laos é povo e dikeia vem do direito, da justiça do povo. E o que chama atenção é o que eu vou colocar agora. É uma igreja que fala do direito do povo. O que é o direito do povo? A gente chama hoje de democracia. O nosso governo é democrático, mas a igreja de Jesus, ela não é democrática. A igreja de Jesus, ela obedece Deus, ela é teocrática. O governo é de Deus, não é do homem. Então é Deus quem é dono da igreja, é Jesus Cristo quem é o dono da igreja. Jesus virou para Pedro e disse assim: tu me amas, Pedro? Ele disse: amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo: as ovelhas são minhas, a igreja é de Deus. O governo na igreja é teocrático. Tem gente achando que a opinião dele é mais importante do que o que Deus acha. Então olha só, na igreja onde a opinião do povo substitui a palavra de Deus. Então veja o cuidado que nós temos que ter. A minha opinião e a sua opinião, ela é importante, devemos ouvir. Mas se a tua opinião for contra a palavra de Deus, sua opinião será descartada. O que vale é o que Deus diz. A voz do povo é a voz de Deus? Balela. Deus tem uma palavra para a sua vida, para a nossa vida. Deus tem uma palavra de direção para as nossas vidas. Quantas vezes o povo estava longe de Deus e Deus usou um profeta para trazer eles de volta. Então o que importa não é a minha opinião, não é a voz do povo, e sim a voz de Deus. E graças a Deus que o Senhor ainda fala no meio da nossa igreja. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós precisamos continuar ouvindo a voz de Deus, deixar que Deus fale ao nosso coração. Não a minha opinião, porque eu acho que a igreja tinha que ser assim, porque eu acho que a igreja tinha que ser assado. O que a gente acha não é importante, e sim o que Deus acha é que é importante. Glória a Deus por isso. E era uma igreja que tinha um fator importante, porque ela tinha muita gente rica, banqueiros, comerciantes, estava numa rota comercial importante. Então muitas pessoas que achavam que o seu dinheiro era suficiente para tudo que ele precisava, não confiavam mais em Deus, não depositavam mais a sua confiança em Deus, então deixavam a sua autoconfiança tomar conta. Eles tinham também uma questão na medicina muito boa. Eles tinham um colírio, produção de um colírio muito bom, uma medicina super avançada, importante isso. Só que ao mesmo tempo Jesus olha para essa igreja e fala assim: vocês que têm um colírio importante, vocês precisam usar colírio. Vocês que são ricos, na verdade são pobres. Vocês que têm tanta roupa, precisam comprar roupa branca. E Jesus foi mostrando tudo que eles se gabavam de ter, e Jesus fala assim: vocês na verdade não têm. Então ele vai chamando a atenção dessa igreja. Ela também ficava nas rotas comerciais, era o lar dos bilionários.
ela também era referência em todas essas questões e também na produção têxtil. Bom, isso era a cidade de Laodiceia. A igreja estava nessa cidade. E a igreja, infelizmente, em alguns momentos, nós como igreja devemos influenciar o mundo, porque somos sal da terra e luz do mundo. Nós influenciamos, mas aqui aconteceu algo muito complicado. Eles deixaram que o mundo os influenciasse. E aí eles assimilaram muita coisa que tinha nessa cidade. Eles foram assimilando isso. E isso foi ruim. Bom, aí a gente chega na seguinte circunstância. Essa igreja, a gente vai falar um pouquinho desse texto aqui, que é o texto que está no versículo 14. Olha ali. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja de Laodiceia é interessante porque, quando você lê o texto, ela não é uma igreja perseguida como a igreja de Esmirna. Ela não é perseguida. Não tem perseguição do Império Romano matando crentes. Não, não tem. Ela não é uma igreja que tem perseguição dos judeus, aqueles que se dizem judeus e não são, que são alguns religiosos que vão perseguir a igreja. Também não tem perseguição religiosa. Eles também não têm nenhum tipo de desvio doutrinário. Não está falando aqui de Nicolaíta, que tem doutrina promíscua, não está falando de Jezabel, não está falando de doutrina de Balaão. Eles não têm desvios doutrinários. Mas eles têm um problema sério, que é essa autoconfiança. Se achar que são autossuficientes, não precisam de Deus. O problema do dinheiro, quando o texto diz que você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Muitas pessoas colocaram o dinheiro como Deus e esqueceram-se do Senhor. Então aqui ele fala sobre esse detalhe importante. Aí a gente chega ao seguinte, a palavra que diz aqui, ó, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Aqui é a primeira vez que você vê a palavra Amém como se fosse um nome próprio. Jesus se apresenta, eu sou o Amém. E o que é Amém? O que significa a palavra Amém? A gente fala sempre. A gente pergunta as coisas e os irmãos respondem, Amém. A gente fala alguma coisa e o irmão diz, Amém. Você é abençoado e você responde, Amém. Deus vai te dar vitória e você responde, Amém. Por quê? A gente diz assim, Amém significa assim seja. Mas Amém não é só o assim seja. É um pouquinho mais profundo que isso. Amém, ele significa eu creio, eu acredito, que vem da palavra ani ma'amim. Eu acredito. Por isso que ele diz, eu sou fiel e verdadeiro. Mas também não é só eu acredito. Quando eu digo para você, você é abençoado e você diz amém, você está dizendo, eu acredito que eu sou abençoado. Eu creio que eu sou abençoado. Mas também não é só isso. Os judeus usavam o amém como El Melech Neeman. O que significa isso? Deus é o rei fiel. Então Jesus está dizendo assim, eu sou quem reina na sua vida e eu sou fiel. Aquilo que eu digo vai se cumprir. Eu sou fiel. Deus é fiel. Quando Jesus dizia, eu sou o amém, que os judeus dizem, Deus é rei fiel. Jesus é rei fiel. Aleluia. Ele reina. Sabe por que ele reina? Porque ele termina. Qual foi a promessa que Jesus terminou? Ele diz assim, eu sou o amém, sou rei. Como que ele terminou a carta? Ele diz assim, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem trono é o quê? Rei. Jesus é rei. Jesus está no comando. Ele está no comando da sua vida. Jesus é soberano. O que ele fala, vale. O que ele fala é verdadeiro. Jesus é rei. Então Jesus está dizendo aqui, eu sou rei. Ele está dizendo já no começo, eu sou o amém. Mas o texto continua. Isto diz o amém, a testemunha fiel. A palavra testemunha aqui também significa mártir. A pessoa que é uma testemunha. Uma pessoa que vai até o fim. Jesus foi até o fim para confirmar o que ele falou. Então ele é testemunha fiel. Mas ele também diz o seguinte, o princípio da criação de Deus. Aqui é uma parte importante que você precisa saber. Algumas religiões por aí, que eu não quero falar o nome, e não vou falar. Eles batem na porta da sua casa vendendo uma revistinha.
tá? E eles chegam lá para você e dizem assim: não, Jesus não é Deus. Jesus não. Jesus foi criado. Sabe por quê? Em Apocalipse 3,14 diz que ele é o princípio da criação de Deus. Está escrito aqui. Então Jesus é criatura, ele não é criador. E eles chegam em você e usam esse texto aqui para dizer para você: não, Jesus não é tudo isso que vocês evangélicos dizem, não. Jesus é muito menos que isso. Jesus é igual um arcanjinho Miguel aí, aquele arcanjo. Ele sai com as conversas furadas aí. Bom, vamos olhar um pouquinho como está na NVI. Olha como está na NVI. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Tem diferença ou não? Você dizer que ele é o princípio da criação e dizer que ele é o soberano. O soberano significa quem? Soberano, ele é o rei, ele é o poderoso, todo poderoso. Ele é o cabeça. E aí, como é que a gente explica isso? Bom, a gente vai explicar isso. Eu vou colocar aqui um detalhe para vocês. Interessante, que é isso aqui, ó. Mais um. Aí. Tem uma hierarquia. Aquela palavra que está lá em cima, Jesus é o arqué. Arqué ou arqué significa que ele é o arque. A primeira palavra é arque. Você já deve ter ouvido falar em arcanjo. Você tem anjo, não tem anjo? Você tem o arcanjo. Qual a diferença do anjo e do arcanjo? O arque significa que ele é o chefe dos anjos. Ele é o líder dos anjos. Ele é o top dos anjos. Quando você tem o bispo, não tem bispo? E tem o arcebispo, arquebispo, arcebispo, significa o chefe dos bispos. Você tem um arquipélago, que é um grupo de ilhas. Você tem ilha e você tem um grupo de ilhas. Então você tem um arquipélago, um conjunto. Quem comanda, quem está no comando. Bom, Jesus, ali no topo é a palavra arque, mas Jesus é o arqué, significa a fonte, significa a origem, significa o começo de tudo. Jesus é a origem, Jesus é o Senhor, ele não é simplesmente um Senhor. E aqui a palavra governador, arcon, é governador. Então Jesus está no comando, ele não é criatura. O texto não diz que Jesus é criatura, diz que ele é Senhor, diz que ele é criador. E para isso a gente tem alguns textos. E o texto que eu quero destacar para você é esse daqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Lê para mim o que está escrito, destacado aqui. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é criatura ou é criador? Responde mais uma vez, Jesus é criatura ou é criador? Aleluia, Jesus é o criador de tudo. Ele é o criador. Mas ficou só nesse versículo? Não, eu vou destacar mais um para você, de Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as foram criadas por e para. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele criou inclusive as potestades, ele criou inclusive as hierarquias, ele criou inclusive tudo que você pensa que existe, foi Jesus quem criou. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como é que Deus criou as coisas? No princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus criou com o quê? Com a palavra. E quando ele foi fazer o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele criou como? Ele criou com a palavra. E quando você estuda verbo, você vê que verbo, uma das definições de verbo é a seguinte: é a palavra que dá ação a uma frase. O que é verbo? É a palavra que dá ação a uma frase. Então Jesus, ele é quem pôs em ação tudo o que existe. Jesus é o Criador. E aí eu termino essa explicação colocando esse versículo de Romanos. Já que estamos estudando Romanos na IBD, você não pode esquecer esse versículo. Olha só como que a gente vai entender isso. Porque dele,
e por Ele, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Agora deixa eu explicar. Porque dele, Jesus é o início de tudo. Ele é o autor da salvação. Ele é o autor de tudo que foi criado. Por meio dele, por Ele, Ele é o agente. Jesus é o início, Jesus é o meio, e Ele é o fim, Ele é o objetivo final de todas as coisas. Jesus é tudo na nossa vida. Então, para Ele, Ele é o alvo, são todas as coisas. Jesus é a origem, Jesus é o Senhor, Jesus não é qualquer coisa. Então não deixe essas pessoas que batem na porta da sua casa dizer que Jesus é menos, porque Ele é o Senhor, Ele é Deus. Jesus se apresenta dessa forma. E aí a gente vai seguir falando um pouco sobre esse texto. Lá em Laodiceia está escrito assim: eu sei as tuas obras, o versículo 15, que nem és frio nem quente. O que está em azul, lê para mim por favor. Tomara que foras frio ou... Em outras versões diz, oxalá foras frio ou quente. Tomara, quem dera que você fosse frio ou... Por que está destacado frio ou quente? E a gente é pentecostal. E aí, quantas vezes eu e você recebemos a seguinte palavra: você só pode ser quente. Você só pode ser quente, porque crente é quente, porque crente é pentecostal. Aleluia, eu sou pentecostal, graças a Deus por isso. Fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade. Antes de descer as águas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Falava em línguas, falo em línguas, melhor dizendo. Vai falar que não fala mais. Misericórdia, falo em línguas estranhas, porque somos pentecostais. Somos uma igreja pentecostal, igreja do fogo. Aleluia, glória a Deus por isso. Tem fogo aí, irmão? Aleluia, tem fogo aí. Somos pentecostal, ainda a gente dá glória a Deus, a gente tem fogo no coração. Mas só que é o seguinte, o texto não diz isso. Vamos ver o que o texto diz. Tomara foras frio ou... Você pode ser frio ou quente. Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, eu quero que você seja frio ou quente. E para isso eu tenho que fazer outra explicação para você. Quando você olha esse mapa aqui, você tem 3 pontinhos laranja, amarelo ali. Um é a cidade de Hierápolis, lá no topo. Embaixo é Colossos e no meio, Laodiceia. A cidade lá de cima, Hierápolis, é uma cidade interessante porque ela tem águas quentes. É como Caldas Novas. Você vai, são águas termais, água quente. Você vai para cá, Colossos, perto da montanha, água geladinha, refrescante. E você chega em Laodiceia, ela não tem água. Ela recebe água encanada. A água quente que desce lá de Hierápolis, pela tubulação, pelos canos, pelos aquedutos. Quando chega a água, ela chega morna. Se você beber a água, te dá ânsia de vômito. Água morna dá ânsia de vômito. Se você pegava a água de Colossos e tentasse encanar para lá, o sol quente em cima, para chegar também a água chegaria morna. Eles não tinham rios. A água é encanada, é levada por aquedutos. Então, o grande problema deles era esse. Vamos pensar um pouquinho agora, a partir dessa imagem aqui. Eu não sei se tem som ali, se dá para pôr um som. Imagina você, nessa paisagem bonita, ouvindo passarinhos e o barulho das águas. E essa água aqui é uma água refrescante. É uma água que te dá refrigério. Te dá até vontade de beber água. Aleluia. Não tem água aí, glória a Deus. Mas olha só. Essa aqui é a representação da cidade de Colossos. Oxalá foras frio. O que é o frio no texto que a gente está falando? Então você está aqui imaginando essa água maravilhosa. E de repente você se encontra o seguinte. A primeira aplicação que eu quero fazer para você. Você pode ser refrigério para a vida de alguém. Você pode ser refrigério para a vida de alguém.
Você pode ser frio, não é frio espiritualmente, não. Não é frieza espiritual que o texto está dizendo. Não tem nenhuma questão de frieza espiritual, porque você tem que ser quente mesmo no Espírito Santo. Agora, não é frieza espiritual que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você, a sua vida, precisa fazer o bem para outras pessoas. A sua vida, o Senhor Jesus está dizendo, você, a sua vida, a sua palavra, o seu modo de ser, o seu modo de agir, precisa trazer refrigério para a vida de outras pessoas. E quando você olha para a água na palavra de Deus, o que significa água na Bíblia? Ele é símbolo da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus é símbolo da água. Então o Espírito Santo quer que você use palavras para trazer refrigério para o aflito. Olha só, quando a gente lê o Salmo 23, que coisa linda que está o Salmo 23. Quando você começa a olhar para o Salmo 23, você olha lá, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Sabe que o Senhor quer que você tenha refrigério, que a sua vida seja refrigério para os outros, que você seja instrumento de bênção para alcançar outras vidas, que a sua vida possa refrigerar outros, que a tua vida possa trazer algo bom para os outros. Você pode ser e você deve ser refrigério. Sabe o que Jesus disse em Mateus 11, 28? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar o fardo, e Jesus está usando você para falar de Jesus para outras pessoas, para aliviar o fardo da vida delas, para que elas possam encontrar Jesus, encontrar o descanso verdadeiro. Jesus quer usar a sua vida, porque o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. Olha só o que está escrito em Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Então ele está dizendo aqui, olha, a vossa palavra, que ela seja sempre agradável. Por isso que a Bíblia diz assim, pode porventura uma fonte jorrar 2 tipos de água? Não dá. O servo de Deus, ele tem que jorrar somente um tipo de água. E a água que a gente tem que jorrar é uma água boa, é uma água que refrigera, é uma água que é a da palavra de Deus para fazer o bem para as pessoas. A palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que nós possamos responder a cada pessoa que estiver ao nosso redor. Então a gente é usado por Deus para ser frio, refrigério. Então você pode ser refrigério na vida de alguém, amém? Glória a Deus, você crê também, glória a Deus por isso, que Deus quer usar a sua vida. Agora a segunda imagem que eu quero mostrar, pode abaixar um pouquinho o som, que está mais alto, pode abaixar um pouquinho. Essa segunda imagem é a cidade de Herápolis, ou Pamukkale. Essas piscinas são piscinas de água quente, a mais de 40 graus. Essa piscina, ela está na cidade de Herápolis, que é aquela que eu mostrei no mapa. É daqui que saía a água. Isso aqui não é algodão não, e não é neve, é calcário, e também não é sal. A água aqui é doce. Então essa água aqui é doce, aqui é o calcário. Essa água é quente. E para que serve água quente, irmão? Água termal, ela é boa para a saúde. A água termal, ela vai ser no sentido de você se recuperar as suas forças. Então, é para a saúde. Então, como que a gente aplica isso daqui? A gente aplica dizendo o seguinte: se você é frio e é refrigério, glória a Deus, e você está aliviando a dor de alguém. Mas Jesus também quer que você seja a cura, seja quente. Você pode ser a cura para muitas pessoas. Deus quer usar a sua vida para curar almas feridas, pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de uma orientação. Você pode ser essa pessoa que Deus quer usar. Então, você pode olhar para o seu irmão e falar assim, ó, Deus quer usar a sua vida para curar pessoas. Deus quer usar a sua vida, aleluia. Deus quer usar a sua vida, glória a Deus. E sabe qual é a base que eu tiro para isso também? Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz assim: fique atento ao seu modo de viver, aos seus ensinamentos.
Permaneça fiel ao que é certo, e assim você salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. 1 Timóteo 4,16. Tanto salvarás a ti, como aos que te ouvem. Então, a palavra que você ensina, o que você fala, o que você vai instruir pessoas, você vai tanto salvar você, quanto os outros. Então Deus quer usar a sua vida para resgatar almas para Cristo Jesus, para curar pessoas. Então a sua palavra não é para destruição, a tua palavra é para recuperação, a tua palavra é para saúde das pessoas. Glória a Deus por isso. Quantas pessoas são recuperadas? Você ouviu aqui sobre a instrução de casais, né? O curso de casais. Quantas vidas são recuperadas? Quantos casais são recuperados? Porque o Senhor ministra a cura no casal, a cura na família. O Senhor Jesus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, aleluia. Ele está aqui para curar a vida de várias pessoas, e você pode ser um instrumento de Deus para isso, aleluia, glória a Deus. Então nós somos instrumentos. Agora olha o que Deus disse a Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação, aleluia, promessa, aleluia. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, glória a Deus. Aí vem a ordem. Deus falou, vou fazer. Aí Deus vira para ele e fala assim, mas tem uma coisa, se tu uma bênção. Você não pode ser maldição na vida dos outros, você tem que ser bênção. Deus te chamou para ser bênção. Deus te escolheu para ser bênção, para você ser cura, não é para ser maldição na vida de ninguém não. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa para Abraão. Aí eu pergunto, será que você não pode se apropriar dessa bênção? Será que Deus não quer que você seja uma bênção? Com certeza Ele quer. Então você pode se apropriar dessa bênção, pensando o seguinte, o Senhor quer que eu seja uma bênção, que eu seja cura para outras pessoas. Então o que o Senhor estava dizendo? Olha, oxalá foras frio ou quente. Se você é frio, você é refrigério. Se você é quente, você é cura. Então você pode ser os dois. Se você não pode ser os dois, seja um. Agora o que você não pode ser é a terceira aplicação. Você não pode ser isso aqui, ó. Nunca seja indiferente. O que é o indiferente? Tanto faz como tanto fez. Eu nem sou uma coisa, nem sou outra. Eu nem sou frio e nem sou quente. Indiferença é amornidão. Nem tá bom e nem tá ruim. A pessoa que fica em cima do muro, que não sabe o que quer, que não tem amor, que não se preocupa com os outros. Olha só, a palavra indiferença, se você buscar algumas definições, você vai encontrar o seguinte. Quando pesquisamos pela definição de indiferença, encontramos algumas coisas como, por exemplo, ausência de interesse, falta de consideração, indiferença pelos sentimentos alheios. Ser indiferente está muito ligado a não se importar com a dor ou a necessidade do próximo. O que o Senhor não quer que a gente seja? Se você é refrigério, você tem a água e não entrega a água, o que você está fazendo? Jesus te deu a água da vida. Ele falou para a mulher samaritana que de ti vai jorrar rios para a vida eterna. Da sua vida jorra rios. Se você tem essa água e não entrega essa água, Jesus falou assim, mulher samaritana, se você soubesse quem é que te pede, eu te daria, e você, eu vou te, olha, eu não vou negar a água que você está me negando. Ela começou a negar a água, como tu, judeu, me pede para mim, que sou mulher samaritana. Ela estava querendo negar a água. Jesus não quer que você negue a água. Depois que essa mulher se converteu, sabe o que ela fez? Ela entrou na cidade, chamou todo mundo. Mas pensa numa missionária abençoada. Depois que ela entendeu a mensagem, ela chamou a cidade e levou muitas pessoas para Jesus. E Jesus curou tantas vidas naquele lugar, em Samaria, em Sicar. E o nome do Senhor Jesus foi louvado naquela cidade. Então não seja indiferente. Olha só o que Elias disse nos desafios aos profetas. Ele disse o seguinte: então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é, segui-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Sabe o que significa isso? Indiferença. O povo não sabia, Baal ou Deus? Deus ou Baal? Quem que a gente segue? Ficavam oscilando entre dois pensamentos. Eles estavam mornos, não sabia o que fazer. Aí Elias pega e desafia o povo. E o povo, quando ouviu a mensagem de Elias, ficou indiferente, não lhe respondeu nada. Só foram responder para Elias e gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, quando desceu o que do céu?
Aleluia. Então precisa descer fogo do céu. Aleluia. Para a gente dizer que só o Senhor é Deus. Mas Ele continua descendo fogo do céu. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Ele continua mandando fogo do céu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Senhor que batizou no passado, batiza hoje e batizará no futuro. Não mudou, porque está escrito que a promessa diz respeito a vós, vossos filhos e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Alguns dizem que os dons ficaram no passado. Não ficou não. Porque a promessa diz respeito a qualquer um que foi chamado por Jesus. Quem foi chamado por Jesus aqui? Vamos ver. Aleluia. Então a promessa é para você. Se você é chamado por Jesus, a promessa é para você também. Se tem alguém que não é batizado com o Espírito Santo, a promessa é para você também. Porque você não pode ficar entre dois pensamentos. E a quarta aplicação que eu quero trazer para você é o seguinte. Aqui diz o seguinte: nós precisamos aprender a depender de Deus. O que eu quero dizer com isso? Olha só o que está escrito no versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Veja, todos os adjetivos ruins estão aqui nessa frase. Ele diz desgraçado, pessoa sem graça, que não tem nada. Miserável, ele diz miserável, que mendiga, que não tem nada, pobre. E aí ele diz cego e nu. Ele só vai descendo, não tem nada, não tem nem roupa, nada. E ele usa a seguinte expressão aqui, ó: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os olhos com o colírio para que vejas. Aqui dentro desse texto ele está dizendo o seguinte: você precisa comprar. O que significa que precisa comprar? Você tem que deixar a sua autossuficiência e passar a depender unicamente, exclusivamente de Deus. Então você precisa aprender a depender de Deus, entregar a sua vida para o Senhor, confiar nele. É Ele quem vai fazer as coisas para você. Olha o que está escrito em Provérbios 3, versículos 5 e 6, está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Você quer ver a coisa funcionar na sua vida? Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele fará o que Ele precisa fazer na sua vida. Entrega a sua vida sem reservas. Não fique com o seu coração fechado. Não, eu não vou entregar, não vou abrir o coração. Não, eu vou ficar aqui. Não, eu sou autossuficiente. Não, eu já sei tudo. Não. Deixa a sua autossuficiência de lado e passa a depender única e exclusivamente de Deus. Ele está falando, você precisa comprar, você precisa mudar a atitude. E ele fala aqui também que precisava, além disso, olha só o que está escrito no Salmo 119. Diz assim o versículo 18: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abra, Senhor, os meus olhos. Em outros textos diz, desvenda o meu olho. O profeta Eliseu, ele orou para o menino, para o moço. O moço saiu lá fora, olhou um exército, ficou desesperado, entrou para dentro e falou: profeta, já era, a casa caiu. O exército está cercando, não tem como a gente sair daqui. E naquela ocasião, o que Deus disse para ele foi o seguinte: vou fazer uma oração. Senhor, abre os olhos do moço, para ele poder enxergar o que eu estou enxergando. Deus quer abrir os nossos olhos. Ele fala que Ele tem o colírio para abrir os nossos olhos espirituais, para a gente enxergar o que Deus está fazendo. Se você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, Deus quer abrir o seu olho hoje. Deus quer fazer você enxergar. No mundo espiritual Ele está agindo, no mundo espiritual Ele está fazendo. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. E Ele está dizendo aqui, você vai comprar. E Ele fala que vai comprar o quê? Ele coloca aqui, ó, ouro provado no fogo. Ele quer dizer que a gente precisa ter uma fé atuante. Ouro significa glória de Deus. Você tem que fazer as coisas para a glória de Deus, não para a sua glória pessoal, por isso que é para a glória dele. Ele também diz vestes brancas. Ele fala, o que é a veste branca? É a justiça de Jesus. Jesus colocou a justiça dele na nossa conta. Estamos aprendendo aqui em Romanos. O que Jesus fez foi creditado na nossa conta. Hoje a gente foi considerado justo. Então a justiça dele, essa veste branca, tem que vir para a nossa vida. Ele quer colocar essa veste branca. E ele fala, coloca o antídoto para que tire a cegueira espiritual.
Nós precisamos abrir os nossos olhos. O moço era crente, era servo do profeta, mas ele não enxergava o que o profeta via. Quem sabe você está enxergando meio embaçado, mas Jesus quer abrir os nossos olhos, aleluia, e nós vamos enxergar. O salmista orou: Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa ver, para que eu possa entender, para que eu possa compreender, Senhor, as coisas, as maravilhas da tua lei. Eu preciso entender, porque tem gente que olha e fala assim: eu não consigo entender, eu não entendo nada. Mas eu quero dizer para você, o dia que o Senhor abrir os teus olhos, pede para o Espírito Santo abrir os teus olhos. Você vai começar a ler, você vai entender, você vai ver como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. Você vai desvendar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo, que inspirou cada um dos homens que escreverão, ele pode revelar a palavra de Deus para você. E você vai ter prazer na lei do Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí a última coisa que está dentro das aplicações, olha o que está escrito no versículo 20, ele diz assim, um pouquinho antes, o versículo 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Quando ele fala compra, muda de vida, abre os olhos, tantas outras coisas, ele está repreendendo essa igreja, mas ele diz assim: sabe por que eu faço isso? Porque eu amo, porque eu quero o bem de vocês. Mas olha o que está no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Esse texto é maravilhoso, porque olha só, ele está dizendo assim, Jesus está, se ele está à porta, ele está de que lado? Do lado de dentro ou do lado de fora? Jesus está falando para uma igreja. Jesus não está falando com um pecador, que vai aceitar Jesus hoje. Não está falando isso. Ele está falando com quem é crente. Jesus falou assim: eis que eu estou à porta. Jesus está falando assim: eu estou para fora, do lado de fora. Se alguém, se só uma pessoa aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. E a palavra cear aqui significa cear no sentido de amigo. Jesus quer ter intimidade com você. A relação de Jesus não é um almoço informal, não é um happy hour informal que você sai com os colegas de trabalho. Jesus quer ser o seu amigo. Por isso que ele disse: já não vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o amigo sabe o que faz o seu senhor, o servo não sabe. O amigo, ele confidencia. Jesus quer ser o seu amigo íntimo, pessoal. Jesus quer fazer algo ainda mais maravilhoso na sua vida. E ele estava falando aqui: eu estou à porta e bato. Então você precisa abrir o coração. Essa palavra não é para o pecador. A gente pode até aplicar num dado momento, mas não é para o pecador. Ela é direcionada a crente. E aí aperta, porque tem crente com a porta fechada. Tem crente que Jesus está falando, ele não quer abrir a porta. Tem crente que Jesus está batendo, ele não está ouvindo a voz de Jesus. Tem crente que Jesus está batendo e ele não quer abrir a porta do coração, ele está endurecido. Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Está escrito assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Mais uma vez, esse texto não é direcionado a pecador. Ele está falando assim, lá no deserto, uma geração de quase 2 milhões de pessoas, eles me provocaram no deserto, 2 milhões de pessoas, de 12 espias, só 2 abriram o coração. E aí ele estava falando aqui, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, o que você tem que fazer? Abre a porta. Abre a porta. Deixa o Espírito Santo fazer a mudança que Ele quer fazer. Deixa Ele agir como Ele quer agir. Ele é o dono da casa. É Ele quem manda na casa. É Ele quem faz o que precisa ser feito. É Ele quem vai tomar conta da casa. Você não vai dar um cômodo só para Jesus, não. Você vai dar a casa toda. Senhor, entra, achar a casa é sua. Faz o que o Senhor quiser. É exatamente, você tem que abrir e deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quiser. E Ele diz: se você abrir o coração, então você vai receber a bênção. Se você abrir o seu coração, Jesus vai fazer o que precisa ser feito. Então ele estava falando: abre a porta do seu coração, não endureça, não seja resistente, ouça a voz do Espírito Santo. Aí nós chegamos à seguinte conclusão: como Jesus, Ele quer que a gente abra a porta do nosso coração,
E aqui a gente olha o seguinte: Jesus dá várias oportunidades. As 7 cartas nos revelam algumas coisas. Agora não só a de Laodiceia, eu quero fechar aqui. Todas essas cartas nos ensinam algumas lições. Por exemplo, antes de Jesus trazer qualquer tipo de juízo, primeiro, ele dá a oportunidade de arrependimento. Em todas as cartas ele usa: arrepende-te, muda, eu estou aqui, eu quero que você mude, eu quero que você seja uma pessoa melhor. Jesus sempre dá oportunidades para a gente mudar. Segunda lição: os que rejeitam o arrependimento. O que eu disse? Os que rejeitam o arrependimento, esses vão ser condenados. Quem não quiser se arrepender é condenado, porque está rejeitando a oportunidade da graça de Deus. Agora, quem permanece fiel também é outra lição importante. Quem é fiel vai receber todas as recompensas de cada carta que foi pronunciada aqui. Agora, existem algumas coisas que Jesus reprova. Eu vou dizer o que Jesus reprova, em geral, de forma geral. Primeiro, uma igreja que diminui a sua devoção pessoal a Deus. Deixou o primeiro amor. Diminuiu a sua adoração. Diminuiu o seu amor para com o próximo. Diminuiu a sua vida de oração. Diminuiu a sua vida de evangelismo. Diminuiu a sua vida para com as pessoas. Diminuiu as suas ações. Então ele fala sobre essas que diminuem a sua devoção pessoal. O que mais? Igrejas que se desviam da fé bíblica, da palavra de Deus. Que se desviam e começam a ouvir mestres como os nicolaítas, como Balaão, como Jezabel, ensinando coisas erradas e levando as pessoas ao pecado. Então Jesus condena isso. Pessoas que levam os outros a desviar-se da fé verdadeira. O que mais? Uma igreja que se torna espiritualmente morta, como a igreja de Sardes. Jesus quer que a gente tenha vida, e vida em abundância. Glória a Deus por isso. E aí ele também rejeita uma igreja que é morna. Nem é fria, nem é quente, nem traz cura, nem traz refrigério. Jesus não aceita isso. Ou você é, ou você não é. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Você não pode ficar em cima do muro. Você precisa se posicionar. Você precisa dizer é sim, é não, e ponto. Não tem meio termo. Nós temos que ser firmes. E outra coisa, ele diz aqui, que Jesus não quer uma igreja que substitui a verdadeira espiritualidade, a pureza, a sabedoria espiritual, pelo sucesso material. Não troque as coisas de Deus pelas coisas da terra. Não troque o reino de Deus, que é eterno, pelo que é perecível, pelo que é finito. Porque, por isso que está escrito: não ajunteis tesouro onde a traça, a ferrugem consome, mas ajuntai tesouros no céu. Então, para a gente substituir, a gente precisa colocar o que está lá em cima. Agora, o que Jesus aprova? Vamos falar o que ele fala, o que é de bom, né? O que Jesus quer da minha vida, da sua vida? Primeiro, ele quer uma igreja que não tolere o ímpio como parte dela, não tolera o pecado. Ele não aceita uma igreja que tolera o pecado. Uma igreja que ela analisa a vida, a doutrina, a declaração dos seus líderes. Você confere na palavra, está certo ou não está certo? A igreja de Bereia, ela analisava na palavra de Deus se estava certo ou se estava errado. Você precisa analisar. Ah, mas foi fulano que falou. Amém. A gente respeita o fulano. Mas acima de tudo, a gente respeita mais a palavra de Deus. Você continua analisando a palavra. Quem persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço, no sofrimento por causa de Cristo. Tudo isso o Senhor Jesus está olhando. Quem abomina aquilo que Deus abomina. Quem ama aquilo que Deus ama. Quem vence o pecado, quem vence Satanás, quem vence o mundo. Quem não se conforma com a imoralidade. Quem não se conforma com o mundanismo. Quem guarda a palavra de Deus, como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então que o Senhor Jesus, Ele nos guarde, que nós com essas lições dessas 7 cartas, nós possamos ter uma vida melhor na presença de Jesus, e que o Espírito Santo, que diz às igrejas, continue falando comigo, continue falando contigo, continue falando com todas as igrejas, em nome de Jesus. Deus abençoe.